pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Estúdio Barreto. Hoje nós vamos fazer um vídeo de testes com alguns canetões giz líquido do mercado, né? Com cores diferenciadas, tanto com fundo colorido como com fundo branco, para que vocês tenham uma noção aí de como fica a escrita conforme a tonalidade, né? Conforme o tom da lousa que você vai escolher. Nós produzimos em várias cores e agora nós vamos fazer aí alguns testes rápidos, só para que vocês possam perceber a diferença de contraste, né, entre uma lousa com fundo escuro, um pouco mais claro. Enfim, é um vídeo que vai com certeza esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Vamos lá? Vamos começar aqui com esse canetão, um canetão de quadro branco, né? Que é encontrado no mercado. Então vamos mostrar aqui, no caso, essas cores que a gente tem aqui são cores, essa daqui, por exemplo, é uma cor dourada, né? Então aqui, se você tiver uma escrita com esse tom, que é uma cor que é mais intermediária, e é evidente que cada resultado vai depender um pouco, na maioria das vezes, qual vai ser o resultado que você pretende ter. Uma parte pode ser decorativa e, dependendo da distância, você vai ter outras, você vai ter aí um contraste maior ou menor, dependendo da distância, dependendo da forma como ela for instalada num local onde você tem mais iluminação, menos iluminação, enfim. Então aí você tem um contraste com as cores que são algumas cores que são tons. Essa daqui, por exemplo, é uma prata, tá? E essa primeira aqui que a gente tinha feito o teste é uma cor dourada, tá? Ouro velho. Aqui, para efeito de comparação também, nós temos aí uma lousa transparente, né? Então esse seria o resultado quando você tem uma lousa mais transparente. Aqui você tem um tom mais laranja, né? Aqui a lousa propriamente branca, que você tem um bom contraste. Um fundo amarelo. E aqui é uma situação que é totalmente inviável você utilizar um fundo preto, um canetão de quadro branco, tá? Esse é o resultado que você vai ter se você tentar escrever. Isso para qualquer canetão de quadro branco, ele não tem o contraste adequado para que você possa escrever. No caso, quando é uma lousa de vidro escura, né, pode ser um tom bem mais escuro, um tom preto já é o limite máximo aí, né? Mas se você tiver outros tons, um azul ou marrom, qualquer outra cor que for bem escura, você já não consegue contraste. Então esse é o resultado aí que você vai ter. Bom, pessoal, agora nós vamos para uma opção de
de marcador permanente, tá? Nesse caso nós vamos fazer o teste aqui com a Sharp, né? Essa é uma caneta de marcação permanente, que o vidro, a lousa de vidro permite que você escreva. Então aqui, esse é o resultado que você vai ter com o marcador permanente. Aqui o que também se percebe é que, como as canetas têm essa tinta, ela tem uma certa transparência, né, vamos dizer assim, tanto os quadros brancos como os marcadores permanentes nesse caso, você vai perceber que conforme a tonalidade do fundo, você vai ter uma mudança também na tonalidade que você enxerga na frente. Então, dependendo do resultado que você quer, às vezes até uma situação artística, enfim, é uma possibilidade para que você explore isso também. A gente tem a branca, transparente, aqui dá para perceber que ela tem uma certa transparência. Como o vidro é transparente, dá para ter uma noção. E aqui mais uma vez, com a marcador permanente, você também não vai ter nenhum tipo de contraste. No caso de uma cor escura, você não tem efeito. Então, para uma lousa realmente, para esse tipo de situação, o marcador permanente e os marcadores de quadro branco também não funcionam, né? Continuando, nós vamos agora fazer um teste com os chamados giz líquido, né? Essas são duas marcas que a gente encontra no mercado. Existem outras, né? Mas essas são duas que você encontra aí com uma certa facilidade. Essa tem uma ponta um pouco mais fina. Essa aqui da Posca você tem aí diversas pontas, né? Então ela tem pontas mais finas e pontas mais grossas, inclusive pontas bem mais robustas, inclusive. Ela tem uma variedade de pontas, variedade de espessuras maior do que as outras do mercado, né? Então vamos lá?
aqui você vai ver que em cima de uma cor mais escura, você tem dois contrastes. Às vezes o que acontece é que, dependendo do tempo que a caneta fica sem utilização, você às vezes precisa novamente agitá-la, né, a caneta, porque elas são canetas de giz líquido, então às vezes a tinta demora um pouco mais para chegar nas pontas. Então, às vezes a gente tem que reforçar novamente a cobertura. E aqui também vai depender um pouco, muitas vezes, do efeito, né? Se você aperta a caneta um pouco mais, você tem um resultado um pouco mais grosso. À medida que ela vai ficando mais úmida, você vai reparar que o acabamento vai ficando um pouco diferente. E dependendo do resultado que você precisa, essa daqui ela é um pouco mais grossa. E o giz líquido, como sempre, ele é o mais indicado realmente para superfícies que são mais escuras, né? Para as lousas de vidro que tem superfície escura, você vai ter um resultado de muito mais contraste do que quando você está fazendo a escrita com uma caneta de marcador branco, que ela vai se dar melhor num fundo mais claro, né? Aqui no fundo branco, é evidente que a gente não vai ter praticamente nenhum contraste, é muito pouco, dependendo daquilo que se quer de resultado, até é satisfatório, né? Mas para ser visto de perto, a uma distância um pouco maior, você já não consegue enxergar os contrastes, né? Aqui já dá para ver que já a tinta, a ponta da caneta já está um pouco mais úmida, né? Então você já começa a ter resultados mais expressivos aí, ela começa a dar mais cobertura. Conforme você vai escrevendo, ela também vai secando um pouco mais a ponta, você acaba tendo um pouco menos de cobertura, então você vai ter que se acostumar a fazer uma escrita um pouco mais lenta, um pouco mais rápida, dependendo do resultado que você quer ter no final, né? Bom, e aqui, pessoal, é realmente aonde você vai ter um resultado e é o mais indicado, né? Nesse caso, para as lousas de vidro que você realmente tem fundo escuro, aqui é onde o giz líquido realmente vai fazer toda a diferença para uma escrita que você possa realmente enxergar a uma distância
de mais longe. Então realmente o giz líquido ela é bem indicada para esse tipo de situação. Então a lousa de vidro escura, o tipo de caneta que você realmente vai ter que utilizar aí é essa daí. E nós vamos ter agora mais uma opção, a última, que é a opção justamente que também te dá uma boa, um bom contraste na cor escura. Bom pessoal, e aqui como última alternativa, né, são umas canetas que são praticamente são canetas que são produzidas aí pela Bic, talvez até tenham outras marcas, mas essas são duas que a gente vem indicando, também mais voltada para cores escuras, para lousa de vidro, né? Dependendo da tonalidade, você até vai ter um bom contraste também com as duas cores, mas aqui vamos mostrar como é que elas se comportam. E aí pessoal, lembrando que cada caneta ela tem um modo diferente de você escrever e depois apagar, né? Então os marcadores permanentes você consegue escrever e apagar com um paninho e álcool, né? Sobre o vidro. Às vezes até um paninho úmido também tira, mas o mais comum para você poder fazer a limpeza realmente dos canetões de quadro branco, dos marcadores permanentes, desculpa, é mais indicado limpar com álcool. No caso do giz líquido, você vai poder usar o apagador e também vai poder utilizar um pano úmido que também vai tirar, o álcool também tira. E os canetões de quadro branco, propriamente dito, aí sim você vai usar o apagador e a limpeza também pode ser feita, também pode ser apagado com um pano úmido e álcool, né? Então todos eles praticamente com água e pano úmido e com o álcool você tira todos. Agora o marcador permanente normalmente é mais específico com o álcool, né? E o giz líquido e o marcador de quadro branco você consegue apagar com facilidade com o apagador e com um pano úmido. E aqui também, nesse caso, esses dois, eles com certeza, eu acho que um resultado bem interessante. Quando é uma luz escura, você tem aí uma boa cobertura também
nos dois casos vai te dar uma boa opção de escrita. Bom, pessoal, a gente tem aí também outros vídeos explicativos. A gente vai deixar os nossos contatos aí no canal, aí nas mensagens e no descritivo. E estamos à disposição para quem precisar tirar mais dúvidas.